Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia desta 27ª semana do tempo comum, na segunda-feira. Escutamos a profecia de Jonas, que nos leva a certos questionamentos em relação à nossa vida. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, que dizia: Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe que sua perversidade subiu até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, a fim de fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis. Adquiriu passagem e embarcou com os outros passageiros para essa cidade, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, os marinheiros começaram a gritar, cada qual seu Deus, e a lançar ao mar a carga do navio para o aliviar. Jonas havia descido ao porão do navio, deitara-se e dormia a sono solto. O chefe do navio foi vê-lo e disse: Como? Tu dormes? Levanta-te e reza ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não morreremos. Disseram entre si os marinheiros: Vamos tirar a sorte para saber por que nos acontece esta desgraça. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. Disseram: Explica-nos por culpa de quem nos acontece esta desgraça. Qual é a tua ocupação e de onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Ele respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra firme. Aqueles homens ficaram possuídos de grande medo e disseram: Como é que fizeste tal coisa? Pelas palavras dele, acabavam de saber que estava fugindo da presença do Senhor. Disseram então: Que faremos contigo para acalmar o mar? Pois o mar enfurecia-se cada vez mais. Respondeu Jonas: Pegai em mim e lançai-me ao mar, e o mar vos deixará em paz. Eu sei que por minha culpa se desencadeou sobre vós esta grande borrasca. Os marinheiros, à força de remar, tentavam voltar à terra, mas em vão, porque o mar cada vez mais se encapelava contra eles. Então invocaram o Senhor e rezaram: Suplicamos-te, Senhor, não nos deixes morrer em paga pela vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue inocente. Fizeste, Senhor, valer tua vontade. Então pegaram em Jonas e atiraram-no ao mar, e cessou a fúria do mar. Invadiu esses homens um grande temor do Senhor. Ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram votos. Determinou o Senhor que um grande peixe viesse engolir Jonas, e ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na praia. O que vemos aqui neste texto hoje para nós? Por 3 vezes se diz que Jonas fugia da presença do Senhor. E recordemos, é impossível fugir da presença do Senhor nosso Deus. Por quê? Porque Ele habita em nós. Ele quer estar conosco. Ele nos acompanha. Então, é uma tentativa frustrada de fazer algo que é impossível. E quando tentamos fazer a mesma coisa que Jonas,
É isso que a leitura hoje nos questiona. Tentamos fugir ou fugimos da presença do Senhor, por assim dizer, quando nos afastamos dele, quando fechamos as portas do nosso coração, quando fechamos as portas da nossa vida, não indo ao seu encontro, não tendo com ele a intimidade que deveríamos ter. Quando achamos que é coisa de criança, é coisa de idoso, é coisa de gente sem inteligência ficar rezando, perder tempo rezando, buscando a Deus. Quando, com raiva, porque Deus não nos atende, ou porque perdemos alguém, nos afastamos de Deus e não queremos mais ouvir falar do seu nome, porque ele não fez aquilo que eu queria, não se prostrou à minha vontade no tempo que eu queria que aquelas coisas acontecessem. Ou ainda, quando presos pelo hiperativismo para conquistar os bens, as coisas materiais, e pelo apego ao material, não temos tempo reservado para estar com Ele. E temos tempo para colocar em prioridade tantas outras coisas, mas ter uma vida de oração diária, ter um tempo para encontrar a Deus, a meditar Sua palavra, a compreender o que Ele me pede, eu não tenho. Quando temos uma relação distante com Ele, não lhe somos próximos. Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra, e é impossível de viver uma relação de intimidade, de amizade. Quando iludidos pelas pessoas que estão na igreja, ou ainda pela igreja, por causa do contra-testemunho que nos dão, nós queremos abandonar a Deus e não acreditamos mais nele. Estas são algumas de tantas opções ou fatos que podem estar presentes em nossa vida, que nos mostra o nosso tentar fugir do Senhor. E nós temos feito isso, irmão e irmã. Quais fatos destes têm acontecido na nossa vida que reconhecemos que tentamos fugir dele? Qual é o problema? Jonas, antes de realizar a vontade do Senhor, quis fazer a sua vontade, de não ir a Nínive, de não pregar aquele povo, de não converter aquele povo. Então, quis, assim, viver o capricho de não fazer a vontade de Deus. Mas Deus vai realizar a sua vontade, querendo ou não, nós queiramos ou não. Não assim a questão de nossas vidas, mas aquilo que o Senhor Deus, por assim dizer, projetou como missão para nós, se nós não queremos realizar de um jeito ou de outro, o Senhor o fará. E tenhamos em conta, então, Jonas passou por um processo difícil, doloroso, para dobrar a sua cerviz à vontade do Senhor. Deus podia não usar Jonas, mas o queria. E entendamos também nós, se nós não reconhecemos aquilo que o Senhor Deus nos pede, os seus mandamentos, a sua vontade, aquilo que o Senhor Deus nos ensina a viver, a praticar, o como amar, nós também passaremos por um processo difícil em nossas vidas por não querer fazer a vontade de Deus. Até que possivelmente dobremos também nós a nossa serviço. Conheçamos, irmão e irmã, que o não fazer a vontade de Deus e fazer a nossa nos causa sofrimento. Porque a nossa alegria está em Deus. A nossa alegria está no céu. A nossa alegria é a santidade. E se nós buscamos somente realizar as nossas vontades, paixões, pensamentos, nós não encontramos a alegria verdadeira. E com isso, sofreremos. O que temos feito de nossa vida? Temos aberto o nosso coração, a nossa vida, à vontade divina? Ou nós temos nos fechado em nós mesmos e nos afastado dos pedidos do Senhor para nós?
O Salmo também nos diz: retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. E depois continua Jonas, também, aliás, o Salmo nos dizendo a questão do sofrimento, do fundo do abismo, do ventre do peixe, Jonas rezou ao Senhor, o seu Deus, a seguinte oração: na minha angústia clamei por socorro, pedi vossa ajuda do mundo dos mortos e vós me atendestes. Senhor, me lançastes no seio dos mares, cercou-me a torrente e vossas ondas passaram com furor sobre mim. E quando minhas forças em mim acabavam, do Senhor me lembrei, chegando até vós a minha oração. O que vemos também em relação ao Salmo, em relação ao fato da vida de Jonas enquanto profeta. Jonas foi lançado ao mar. E o mar se acalmou. Recordemos, o mar representa o mundo, representa o mal. Isto quer dizer o quê? Que quando um servo do Senhor, um profeta do Senhor, lança a palavra do Senhor, que o Senhor lhe põe em seus lábios, ou que o Senhor põe na sua vida, ao mundo, tudo pode ser transformado pela ação de Deus. Como toda vida transformada por obra do anúncio do Evangelho. Mas cabe a nós realizarmos esta missão e enfrentarmos todo o mal que estará diante de nós, aonde quer que o Senhor nos envie missão. O que temos feito, irmão e irmã? Por fim, o Evangelho. Seguimos com São Lucas. E hoje é a parábola do bom samaritano, que nós meditamos muito bem no tempo da Quaresma. Então, faremos hoje uma leitura mais, não que deixe de ser profunda, mas não tão longa. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que vemos? O Senhor escuta a pergunta que também envolve a nossa vida. O que devo fazer para ter a vida eterna, a vida do eterno? Recordemos, a vida eterna começa a ser vivida aqui. E Jesus indica que nós devemos de amar a Deus, que é a resposta do próprio homem, e ao próximo, como a nós mesmos. Mas Jesus nos ensina como Ele nos amou. Então devemos de amar por aquele que Ele é, a Deus. Não somente por aquilo que Ele fez ou faz, mas por aquele que Ele é. E amar com todo o coração, com toda a força, ou seja, totalmente. Como se nós olharmos quando uma pessoa está apaixonada e se deixa guiar pela vontade da pessoa amada.
senta, medita e juntos decidem. Assim devemos de nos entregar a Deus. Este é o amor que devemos de ter a Deus. Um amor que, escutando o amado, realiza tudo o que o amado lhe propõe. E nós temos amado a Deus desta forma, para termos a vida dele em nós aqui, e depois a sua glória na eternidade. E ainda, o próximo como a nós mesmos. Depois Jesus coloca a parábola, que recordemos o sentido espiritual da mesma. Ele é o bom samaritano. Ele é aquele que, descendo, não se importa com a situação do homem. Desce dos céus, desce do seio do Pai, e se rebaixando a uma criatura como nós, nos cuida, nos cobre, nos protege, realiza toda a obra em nossa vida, e ainda nos confia a igreja, para que ela cuide de nós e nos dê todo o necessário até a sua volta. Até a sua volta. Este é o sentido espiritual e este é o amor ao próximo. Então, quando Jesus pergunta ao homem, qual dos três foi o próximo? E o homem responde, aquele que usou de misericórdia. Então, Jesus diz, vai e faz a mesma coisa. O que Jesus está dizendo a nós? Vai e me imite. Realize a mesma missão que eu realizei. Ame aos demais como eu te amei. Como eu te amo, podemos dizer. Porque o amor de Deus é eterno para conosco. O amor de Deus não muda. Quem muda somos nós, que podemos abandonar este amor e nos condenar eternamente. A esta última frase do Evangelho que escutamos, podemos colocar desta forma diante de nós. Olhando para nossas vidas e vendo tudo o que passamos e o quanto fomos abandonados, por assim dizer, não porque as pessoas quiseram, mas porque elas não tinham condições de reconhecer nossos sofrimentos, nossas dores, de compreender a nossa situação tão degradante em tantos fatos de nossa vida. E Jesus veio, e de alguma forma, ele mesmo, ou através de alguém, de algum anjo em nossas vidas, realizou a sua obra de amor, nos amou com tanto carinho, nos protegeu, nos cobriu, realizou tudo para que nós estivéssemos bem na sua presença, segundo a sua vontade. Nós fazemos o mesmo com os demais? Somos este mesmo instrumento da presença de Deus na vida dos outros, como ele enviou alguém como seu instrumento em nossas vidas? Como ele realizou a sua obra em nós, através da igreja, dos sacramentos, dos santos, das pessoas à nossa volta. Nós também procuramos realizar esta mesma obra na vida de todas as pessoas que estão fora do caminho da salvação eterna, em situação tão difícil, tão degradante, como dizia, na alma. Não é somente o corpo, porque o corpo muitas vezes é fácil de reconhecer e ainda assim nem sempre somos capazes de socorrer e de buscar a salvação do outro. Aquilo que Jesus fala é da salvação da alma. Da forma que amamos a Deus, também devemos de amar o próximo, como Jesus nos amou. E Jesus nos amou como? Querendo que nós nos salvássemos. Querendo que nós participássemos de sua glória, da sua graça, do seu amor, da vida trinitária. Assim temos amado também o próximo, como Jesus nos amou e nos ama. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos o exemplo de Jesus para os demais, imitando-o nas suas ações de amor ao Pai e de amor ao próximo, para que, vivendo o autêntico amor, que se doa, que desperdiça, que sabe que desperdiça sem receber nada em troca, como meditamos ultimamente, o dinheiro, no caso da parábola, mas a vida, desperdiça seu tempo, possamos assim nos debruçar e desperdiçar este amor para com os outros, mesmo que saibamos que nada receberemos em troca.
para que, socorrendo os demais como o próprio Cristo nos socorreu nas nossas dificuldades na vida, possamos um dia, com nossos irmãos e irmãs, alcançarmos a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.